E nós já estamos de volta com o programa Mão na Roda, hoje trazendo a nutricionista Nayara Simão, que já nos brindou no primeiro bloco com uma história de vida. E nada melhor do que a pessoa contar o que passou, o que viveu, as suas experiências, para, além de valorizar, neste caso, a sua profissão, também nos orientar e nos dar uma luz. Nós que temos, eu tenho filhos, ainda não tenho netos, mas tenho filhos, e você que tem filhos, você que tem neto, para poder cuidar melhor, dar um pouquinho mais de atenção aos jovens, aos adolescentes, para que não sofram certo tipo de problema. Vamos falar um pouquinho sobre bullying? Vamos lá. Você falou no primeiro bloco que você sofreu bullying. Muito, João. E, hoje, a coisa está mais séria. Porque além das brincadeiras, das coisas que as pessoas falam, ofendem, magoam, ainda tem a questão da internet. Com certeza. Porque tudo vai para a internet, Facebook, Instagram e outros. Então as pessoas fazem o bullying, praticam o bullying, também nas redes sociais. Com certeza. Isso é muito prejudicial, né? Eu tive o bullying em vários aspectos. Quando eu estava acima do peso e também por eu ser muito alta. Então, era a última da fila. Então, justamente por essa fase minha de estirão, que é onde eu cresci muito, e eu estava muito magra nessa época, nossa, era cana-de-açúcar, nossa, tudo que você poder pensar. Magra e alta, você imagina que dá motivo para bastante piada, sim, né? Sim. E, geralmente, essas piadas são de mau gosto. A maioria, eu acho que... E a questão muitas vezes, as pessoas que convivem com esse jovem, com esse adolescente, identificar, né? Então, tem profissões específicas para orientar em relação à identificação dessa criança, adolescente que está passando pelo bullying, o que fazer, né, com essa criança ou adolescente. Essa agressão. Mas hoje, na minha época, né, 10, 15 anos atrás, isso não era tão falado, né? Isso não tinha nome, né? Sim, vamos dizer sim. assim. Então, era um sofrimento sem nome. Hoje já tem recursos, então procurar a direção da escola, de repente já tem como ser tratado. Porque isso. De repente um psicólogo vai ajudar nisso. Me corrija se eu estiver errado. A criança, o jovem, o adolescente que sofre bullying, ele precisa de ajuda. Ah, com certeza. Mas o que pratica também deveria ser ajudado de alguma maneira ou orientado pelos pais para que não pratique esse tipo de coisa. Exatamente. Né? Para que não pratique essa agressão, porque é uma agressão. Tem gente que leva isso para o resto da vida. E muitas vezes, João... Muitas pessoas não sabem, inclusive, administrar. Muitas vezes, isso falando do lado do coaching, que a gente estuda a parte comportamental, quem está agredindo está querendo, de certa forma, esconder algo. Né? Então, ou descontar algo. Então, certamente essa pessoa também vai precisar de tratamento, mas isso é com o psicólogo, esse tratamento. Sim. Isso sim, Mas nós citamos esse fato justamente pelo fato. Pela minha história. Exatamente, né? Pelo fato de você ter contado sim. No primeiro bloco. E foi fundamental um tratamento, um acompanhamento com o psicólogo nessa fase. E tirando também. outras diferenças, né? Porque todo mundo é diferente. Com certeza. Todo mundo é diferente. Eu sempre fui gordo, tá? Sempre, em pequeno. Teve uma época, inclusive, que eu estava exageradamente gordo. Né? Exageradamente gordo. Então, eu sei o que é isso, eu já passei por isso. E não era assim na fase só de adolescente, de jovem, né? Agora como adulto mesmo. Porque eu comecei a me cuidar e cuidar da minha saúde quando eu tinha 50 anos de idade. Quando eu fiz 50 anos, eu fui tirar uma foto para substituir um documento, né? Para tirar passaporte, me parece. E eu falei, meu Deus, como eu estou horrível, estou muito gordo. Aí eu procurei ajuda profissional. Fiz um tratamento lá em Sorocaba, de um plano de saúde, chama Projeto Vitalis. É um projeto, agora lembrei a palavra. Um projeto que atende as pessoas gratuitamente. Nossa, foi muito bom, foi excelente mesmo esse período, né? Mas, independente de outros tipos de bullying que existe, vamos falar apenas disso, dos muito magros e dos muito gordos. E uma das coisas também que preocupa quando alguém está muito magro ou algum tipo de patologia é a anorexia nervosa.
Isso. Isso é um problema também, não é? Isso é um problema também. Isso também é um problema para psicólogo ou também entra nutricionista nisso? É um tratamento aliado, né? Vai ser muito importante também ter o tratamento nutricional. Já teve casos de eu ter paciente que recusava a alimentação, então a gente tem que ir introduzindo aos poucos, colocando o que o paciente gosta. Porque a anorexia é um distúrbio alimentar. Exatamente. Exatamente. E na outra ponta, a gente tem a obesidade. E o bullying, ele acontece, João, muitas vezes extremos. Na vida adulta também. Sim, é o que eu disse pra você. Como o meu público é o emagrecimento, muitas vezes o paciente chega para mim e fala que sofri piada de você não vai caber no carro, esse tipo de coisa, entende? E aí o paciente fica traumatizado. E muitas vezes... Quer ver? Isso foi uma brincadeira que fizeram, mas eu estava num shopping center lá em Sorocaba, numa loja muito importante. E eu estava esperando no caixa para pagar. E alguém entrou na loja e perguntou para um dos vendedores onde encontrava certo produto. Ele disse assim, vai até aquele gordinho e vira à direita. Quer dizer, na verdade eu não era gordinho, eu era gordo mesmo. Esse negócio de gordinho chegava a ser ofensa, porque eu estava gordo. Mas veja bem, ele me usou como ponto de referência. Exatamente. Né? Eu poderia me ofender, eu poderia brigar, qualquer coisa desse tipo. Não, eu levei na brincadeira, até porque isso não me afetou em absoluto. Então, mas veja, em certas pessoas isso vai causar um trauma. E é exatamente isso que eu ia te falar. A relação o quanto isso te incomoda. Sim. Porque estar acima do peso, desde que não está influenciando sua saúde, se você não está com diabetes, um colesterol, tá tudo bem. Se a pessoa está acima do peso e está feliz, né, João? Se não está tendo um problema de saúde, isso não é o problema. Agora, o problema é quando ela sofre o bullying, e isso ela não consegue levar como piada. Então, realmente, ela já está incomodada. Então, eu costumo falar até, se a gente não está com a nossa casa interna organizada, o que vir de fora vai incomodar com peso 2. Sem né? dúvida. Então, sem se dúvida. a gente já está incomodado, uma outra pessoa está falando daquilo que eu já estou incomodada, o incômodo vai ser muito maior. Então, se está incomodado, se está chegando ao ponto, de repente... Porque, às vezes, João, a família avisa. A família fala. E, às vezes, como a pessoa, de repente, não dá importância, aí já virou piada. Então, se realmente está incomodando, eu quero deixar aqui uma mensagem de o que dá para ser feito com esse incômodo. Né? Até quando deixar ir prolongando para desenvolver um problema de saúde. Então, o fim de ano está aí, né? Um problema emocional, inclusive, né? Exatamente. E aí o fim de ano está aí e janeiro é a hora que todo mundo decide por mudança, né? E de repente já é dezembro de novo. E você fez a meta de emagrecer durante o ano? Ficou em que mês? Em que mês que ficou enroscado? Parou, né? Maio, junho, julho. E aí, de repente, você fala assim, já é dezembro mesmo, eu vou deixar para janeiro de novo. Mas assim, vamos supor que você precisava emagrecer 10 quilos. E aí você fala, deixar para janeiro mesmo, mês de festa, vou lá jantar no Rotary hoje, deixa, em janeiro começo. E aí, com quantos quilos você vai estar para começar a perder a partir de janeiro? Aí né? já não é mais 10 não quilos, é mais 10, é 12, aí 13. já é 12, 13, Verdade, 15, verdade. né? Então a questão é, até quando eu vou procrastinar o meu resultado? Será que a hora que eu decidi pela mudança, será que a hora que eu decidi por um novo hábito, vai ter tempo? Né? Porque eu trabalho muito em cima da saúde. Não é o bullying que vai afetar. Não é o bullying que vai me causar um AVC, não é o bullying que vai me causar um diabetes, mas sim aquilo que eu estou fazendo comigo. Então, como eu estou me comportando em relação a uma alimentação? Né? Exatamente. Porque muitas vezes também a pessoa decide optar por um emagrecimento e aí vai para o outro lado, né? Para outra ponta, para restrição, que foi o que eu fiz lá quando eu quis emagrecer. Além do tratamento do hipotiroidismo, foi buscar essa restrição total, o que não é saudável também, né? Dieta da sopa, dieta da luz, né? E aí sim. Isso também não é saudável. Mas já que você falou do passado, vamos dar uma olhada em umas fotos? Tem umas fotos da Nayara aí, a mãe dela mandou. Olha lá. Que aquela bonitinha. Você achou bonitinha? É bonitinha. Você não achou, João? Sim, sem dúvida. Uma gracinha nessa época.
E aqui, você estava com quantos anos? Aí já tava começando, você vê como que já tava com o rostinho redondo? Bem rechonchudinho, né? Eu tinha uns 7, 8. Olha Ixi, que cara de brava, hein? Só a cara, viu, João? Você tava com quanto? Eu acho que aí uns 7, João. 7 anos. Eu acredito que sim. Tem mais, Anival? Olha, essa foto eu não tinha visto. Essa daí era mais novinha. Acho que uns 5 aninhos. E essa? Vou parar um pouquinho aqui pra gente falar sobre essa foto. Então, essa fase aí, ó, é o pós. Né? Essa foto aí é da minha primeira Eucaristia. Olha a calça larga. Olha. Então, nessa foto você tá com que idade? Nessa foto aí foi a fase do estirão. Então, eu tava com 13, 14 anos. Se eu não tô enganada. Deu uma espichada legal. Isso. E já estava mais magra e onde você sofria esse tipo de agressão também, né? Isso. Muito bom, obrigado. Agradeço a sua mãe pelas fotos que ela mandou. Esse arquivo aí nem eu tinha acesso. De arquivo de família, né? Exatamente. Arquivo secreto. Então vamos lá, agora vamos falar final de ano. Nós estamos chegando no final do ano. Mais um, hein? Mais um. Como passou depressa, depressa. E já estamos no fim de 2020. Eu vi alguém falando esses dias sobre a questão do tempo passar depressa. Por que a gente acha que o tempo passa depressa? Porque quando eu fiz 10 anos, um ano significava 1/10 da minha vida. Quando eu fiz 20 anos, né, um ano significava 5% da minha vida, porque já estou com 20. À medida que o tempo vai passando, um ano vai significando menos. Eu agora com 64, eu não vou nem fazer as contas. Nem vou fazer as contas. Quer dizer, então não é que o tempo está passando depressa, é que a nossa vida vai se resumindo. Exatamente. Nós temos uma ascensão e depois descemos. E o tempo já passou e nós estamos próximos ao Natal de novo. E essa época do ano é uma época ruim para alimentação, não é? Exatamente. As pessoas costumam exagerar. Exatamente, porque aí, João, até lá no canal do YouTube, eu falo sobre os 3 tipos de fome, que é a social, a emocional e a fome física, realmente. Então, o que acontece nessa época do ano? É quando a gente tem a família reunida, né? E aí eu te falo uma coisa, você já viu alguém se reunir para comer alface? Não. Né? Churrasco de abobrinha. Não existe. Então, aí o que acontece? Aí entra a fome social. Né? Então, nas ceias de Natal é uma mesa repleta de tudo quanto é tipo de carne, doce, bolo, pudim, sorvete, enfim. E aí, diante de uma mesa muito farta, aí acontece a fome social, onde você está comendo e eu como por te ver comendo. Eu nem tô com fome realmente, a fome física de me dar energia. Ou então o aroma da comida... Exatamente, vai despertar a necessidade de comer, a vontade, o desejo, mas não porque meu corpo precisa disso. E aí é onde acaba acontecendo um consumo muito maior do que o gasto realmente. E aí consome mais, gasta menos, ganha peso. E não é só isso, são questões de digestão. Exatamente. Também, né? Aí vem prejudicar tudo, vem desenvolver alguma série. A gente procura balancear a alimentação em casa, né? Desde que eu fiz esse programa há 14 anos atrás. Mas ano passado, eu fui com os meninos, a gente vai sempre almoçar com a minha mãe no Ano Novo. Legal. Mas na noite do dia 31, houve uma celebração lá em Sorocaba, porque eu fico hospedado em Sorocaba, minha mãe mora em São Paulo. Nós fomos a essa celebração e depois dessa celebração, desse culto, havia um jantar. E aí a pessoa que estava conduzindo lá, o mestre de cerimônia, disse assim, olha, nós temos uma mesa com mais de 30 tipos de sobremesa. Gente, isso aqui é uma perdição. Faltava a gente ver as calorias andando em cima. Aí a gente fala, né? Exagero. Aí se você quer comer 3, 4 tipos de sobremesa, nem que seja experimentar um pouquinho, exagera, passa no limite. Exatamente. Aí eu falo, você imagina você pegar um prato e pegar um pouquinho de cada, que tanto que fica. E essa já é uma dica que eu deixo aqui para você que está acompanhando a gente. Evitar belisco, João. Porque se eu pego um pouquinho aqui, outro pouquinho ali, outro pouquinho lá, eu não tô vendo quanto eu tô consumindo. Só que eu
valor calórico conta da mesma forma. Sem então, dúvida. pega um recipiente, coloca e vê o quanto está comendo. E não precisa pressa, né? Dali a pouco vai acabar o ano, não é a comida, né? É verdade. Dali a pouco tem de novo e tá tudo bem, né? O que você não pode... A comida vai continuar na mesa, né? Continuar na mesa. O que a gente não pode acabar é com a saúde, porque a gente espera por um ano novo, né? Sim, então, na renovação de tudo, né? Inclusive da saúde. Exatamente. Então, evitar esse tipo de belisco que vai, sim, ser prejudicial. Principalmente na questão do doce, que pode vir a desenvolver, se houver beliscos durante um longo período na vida, pode vir a desenvolver um diabetes. Sim, sem dúvida. Pega um pedacinho aqui, um pedacinho ali, né? Aí já então, viu. E normalmente isso a gente vê que as pessoas fazem um prato exagerado, né? Exatamente. Exagerado. Também, numa outra ocasião que nós participamos, tinha um menino que ele comeu relativamente muito. Por exemplo, eu não conseguiria comer nem a metade do que ele comeu. Depois ele falava assim, tem sal de fruta? Tem sal de fruta? Estava preocupado, porque ele comeu demais. Exatamente. Né? Porque ele comeu demais. Então, essa é uma recomendação que você fez. Observe o que você está pondo no prato. Exatamente. Observe, faça as contas do que você está comendo. Qual seria a outra recomendação? Em relação ao cardápio, o que seria o ideal, um cardápio agora para o final do ano? Sem exageros. A gente precisa pensar, João, sempre na combinação de carboidrato, proteína e uma gordura de uma fonte saudável. Então, uma carne, um arroz, ou uma mandioca, ou um macarrão, né, que a gente está combinando carboidrato, proteína e de repente uma gordura boa, um azeite para temperar aí uma salada. Procurar sempre ter uma salada, uma verdura, uma cor nesse prato, porque cada cor é um tipo de vitamina, é um tipo de mineral. Então, Sim. buscar sempre ter uma salada, uma verdura, um legume, mesmo que vá comer alguma coisa que não seja tão saudável assim, né, João? Porque a gente trabalha um equilíbrio, né? Não adianta Sim. falar para você, olha, você nunca mais vai comer aleitor. Não vai adiantar. Eu sei que você gosta e você, em algum momento, Sem você vai dúvida. querer comer. Recentemente, lá no Rotary, nós tivemos uma leitoa recheada que estava um espetáculo. Então. Estava um escândalo de boa. E o que você ia sentir se eu te falasse que você não ia comer? Você ia ficar com raiva. Ia gerar um sentimento ruim. Por mais que eu queira seu bem. Mas uma vez ou outra, tá tudo bem. Né? A gente se permitir esse prazer também. Você não pode fazer disso um hábito. Exatamente. Você não vai comer isso 3, 4 vezes na semana. Então, eu sempre falo para meus pacientes, escolha uma refeição na semana para comer o que tem vontade e come devagar. Não é porque vai comer o que tem vontade que também precisa ser exageradamente. Então, se a gente pensar, dia 20 é numa sexta-feira. E aí, tem muitos pacientes meus que já vão sair de viagem, né? Então, aí parece que o disjuntor já cai no dia 20. E aí, só vai ligar de novo no dia 2. Que é quando o ano... Ou na segunda-feira, né? Primeira segunda-feira do ano, que é batata. E é muito prejudicial. Imagina todos esses dias comendo sem um equilíbrio, comendo sem cuidar das quantidades, sem cuidar das quantidades e da qualidade ainda desse alimento. Então, buscar ter esse equilíbrio e ver de todas as refeições que eu tenho, fazer um planejamento, né, João? Quanto eu vou me permitir comer algo que eu tenho vontade, algo que realmente é típico do final de ano, e quanto eu vou me alimentar saudável. E ainda o que a gente precisa ter em conta que lá antigamente a Coca-Cola era só no final de ano, né? Refrigerante era só no final de ano. Hoje já não é mais assim. Então a gente tem muito mais acesso que antigamente. Eu não tenho o hábito de tomar refrigerante. Acho que faz pelo menos uns 2 anos que eu não tomo refrigerante de espécie alguma. Então. Também não sou assim apaixonado por suco, nada. Eu prefiro água. E se for água mineral com gás, eu prefiro ainda melhor. Melhor. Então, é fantástico, mesmo que seja com gás, é importante. Aqui já fica até uma outra orientação, ou muita orientação hoje, hein, João? Sim, sem dúvida. Mas é para isso que você está aqui. Exatamente. E aí, o consumo da água com gás também é saudável e é legal fazer essa troca aí. Então, a gente está buscando uma saúde de qualidade. Nayara, nós aprendemos com você hoje, hein? Aprendemos, claro, aprendemos um pouco da vida, que a vida nos impõe certas regras, a vida. Com certeza. E aprendemos também com a sua capacidade como nutricionista, aquilo que você tem para apresentar para nós. Então, em nome da TV Câmara, em nome do Rotary Clube, nós queremos agradecer a sua presença aqui conosco, desejar sucesso na sua profissão, nos projetos e sonhos que você tem,
E eu espero, sinceramente, que você seja muito feliz, viu? Muito obrigada, Eu João. quero dizer a você que eu gosto muito de você, dos seus pais. Olha, seu pai parece que nós somos amiguinhos de infância, eu gosto muito deles, viu? Longa data, né? De coração mesmo eu falo isso aqui. Que bom. Publicamente eu estou dizendo do Uma carinho, declaração. do amor que eu tenho por eles, Uma viu? declaração. Eu agradeço pelo espaço, agradeço pela oportunidade, que sempre é um prazer enorme falar da minha profissão, que é essa transformação de vidas. Muito bem. E a você que ficou conosco até agora, muito obrigado pela sua gentileza, muito obrigado pela sua audiência. Nós voltaremos numa próxima oportunidade e que Deus nos abençoe.